Boa tarde, pessoal. Eu sou José Raimundo, acadêmico José Raimundo Michele Coelho, do curso de segunda licenciatura em matemática, aluno da Universidade Uniaselv, do Polo Telemaco-Borba, Paraná, tendo como tutor externo Raimundo Mário Oliveira Neto. Nós faremos a apresentação da minha videoaula, né, preparada especificamente para a conclusão do estágio supervisionado, né? Então, área de concentração, novas tecnologias e educação matemática, programa de extensão, formação e capacitação docente, projeto de extensão, o planejamento de aula para a plataforma de educação online. O produto é essa videoaula, tendo como tema como elaborar um plano de aula online no ensino profissionalizante. A abordagem ao tema proposto, então, é apresentar por meio de videoaula alternativa de planejamento de aula direcionada a professores do ensino médio profissionalizante, considerando estratégias e recursos facilitadores para a utilização de plataforma de educação online. Os objetivos, nós temos como apresentar propostas de atividades para serem desenvolvidas em plataforma online, compreender a importância de manter a disciplina nos estudos, relatar as dificuldades encontradas para a realização desse trabalho, avaliar materiais e métodos para a realização desse trabalho e mostrar ações preventivas para evitar a propagação do Covid-19. Antes de iniciarmos, de entrarmos realmente na parte do planejamento de aula, eu gostaria de compartilhar com vocês uma informação de um material que eu, durante a pesquisa, né? Então, de Santos e Menegassi, 2018, onde ele cita Peters, 2019, né? Então, ele faz eu fiz uma linha do tempo, né, com relação ao ensino à distância. Então, eles relatam que o ensino à distância ele já vem, sabido em alguns autores que ele iniciou-se no século XVIII, né? Na cidade de Boston, nos Estados Unidos, 1728, mais precisamente. E uma das evidências é o professor Caleb Phillips, aonde ele, por correspondência, ele promoveu o curso de taquigrafia. Então, essa é a primeira evidência de ensino à distância registrada na, na etapa do EAD, né, no mundo. Então, no século XIX, ele teve a primeira geração, ou seja, de acordo a Santos e Menegassi, ele separou, né? Eles entendem que o ensino à distância ele se divide em 4 etapas, né? 4 gerações, vamos dizer assim. Então, a primeira geração ela aconteceu na metade do século XIX, aonde dominou realmente o estudo por correspondência. Então, isso muito tem a ver em função da própria Revolução Industrial, né? Aonde a burguesia, principalmente a burguesia, ela precisava aumentar tanto, vamos dizer assim, a performance como a capacidade de produção, ou seja, mas precisava também ter funcionários, né, capacitados para que realmente elas conseguissem aumentar essa produtividade. Então, realmente foi o boom, aonde, por correspondência, muitos trabalhadores eles tiveram a sua etapa de aperfeiçoamento técnico, né, profissionalizante por correspondência. A segunda geração ela já aconteceu em meados dos anos 90. Então, com a utilização de novas mídias, como televisão, rádio, fitas de áudio, vídeo, telefone e a criação de universidades abertas de ensino à distância. Aqui a gente já vê, né, algumas instituições já promovendo ensino à distância para um público que
não tinha, principalmente o público que realmente não tinha condições de estar muito tempo dentro de uma sala de aula em função do próprio trabalho, né? Então, um exemplo bastante prático com relação a essa etapa é o ensino a parte do Senai, né? Aonde, através do telecurso segundo grau, telecurso 2000, então já o próprio ensino que proporcionava realmente essas informações de forma que as pessoas que assistiam, né, já tinham noção de como isso poderia realmente contribuir tanto para a sua performance no trabalho, como para o seu conhecimento, porque muitas aulas também eram do ensino fundamental, né, para a questão do supletivo, isso ajudou bastante. A terceira geração, ela iniciou com a introdução do videotexto, do computador, tecnologia de mídia, do hipertexto e de redes de computadores. Então, já você vê que já tem uma propagação muito maior, onde muitas universidades, além do ensino presencial, já proporcionavam para um público diferenciado, né, o ensino à distância. E a quarta geração, praticamente nós estamos vivendo nela já há um tempo, uns 5, 6 anos, um pouquinho mais, que ela com a utilização da rede de processo de ensino e de aprendizagem, né? Então, aí sim entra os ambientes virtuais de aprendizagem, as videoaulas, onde muitas delas, nessa etapa, a gente pode tanto continuar gravando as aulas e expondo, né? Disponibilizando para os alunos ou para professores, caso queiram aumentar o seu conhecimento na parte didática, quanto para os alunos, tanto para aperfeiçoar o seu conhecimento também, como para estudar nas instituições que proporcionam esse tipo de aprendizado. Então, essa é uma visão geral, né, do surgimento até os dias atuais com relação ao ensino à distância. Continuando referente ao ensino à distância, então, o que a gente gostaria de citar aqui, né? De mostrar algumas citações, principalmente essas duas. Então, que ensino à distância, ele não é a mesma coisa que ensino remoto, né? O ensino à distância, de acordo com Moore e Kearsley, 2008, página 2, né? É o que chama a atenção no seu conceito de ensino à distância, além do uso da tecnologia, é a necessidade do planejamento na hora da criação do curso, o que exige técnicas especiais. Então, o que é que eles dizem? A educação à distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local do ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e administrativas especiais, né? Referente ao ensino remoto, a citação de Santos 2020, página 4, é a seguinte: o ensino remoto é caracterizado por mediações audiovisuais das modernas plataformas da web conferência, muitas delas equipadas com outras interfaces que permitem projetar conteúdos, anotar digitalmente nos materiais, dialogar com chats acoplados numa mesma plataforma. Assim, os professores encontram seus alunos no dia e hora de agenda presencial, só que agora com mediação digital. O cyberespaço é subutilizado como lugar de encontro, cabendo ao recurso assíncrono apenas o acesso a conteúdo e material de estudo da disciplina. Alguns docentes abrem discos virtuais nas nuvens, outros postam em plataformas diversas, mas ninguém conversa com ninguém fora da hora marcada. Ou seja, um ponto importante nessas duas citações é o seguinte: percebam que ambas falam que o planejamento da aula é extremamente importante no processo do ensino-aprendizagem, né? De forma que existe uma diferença aonde o ensino à distância, ele
praticamente você assiste aulas gravadas, né? Então, que foram utilizadas também algumas tecnologias, né? Ferramentas digitais que proporcionaram esse momento. O ensino remoto, ele tem a sua diferença pelo seguinte fato: nós participamos de aulas, nós, como professores, né? Participamos de aula onde a gente proporciona, através de algumas ferramentas, alguns sites que disponibilizam, por exemplo, para nós professores, né, ou nós que iremos integrar esse campo educacional. Então, no momento, pelo que nós estamos passando, nós precisamos interagir com a turma também. Então, através de ferramentas digitais, né? A tecnologia ela nos ajuda muito. Por quê? Por exemplo, existem algumas ferramentas, né? Inclusive o Meet, o Google Meet, o Google Classroom, o Zoom, através de outras plataformas também, onde as instituições, através delas, estão proporcionando essa aproximação, né, com os alunos para minimizar esse impacto com relação ao Covid-19, a essa pandemia. Então, na instituição que eu estagiei, a escola está utilizando o Google Classroom como ferramenta principal para as aulas, né? Tanto para a aula teórica como para aulas práticas. Uma dificuldade que nós temos é com relação às aulas práticas, onde nós realmente só podemos, ou os professores fazem essa mediação com os alunos, apresentando por vídeos, imagens, né? Tanto das oficinas quanto de aulas anteriores, e também de vídeos que fazem parte do conteúdo que estão no YouTube, né? Onde esses vídeos proporcionam também um conhecimento específico sobre alguns equipamentos que estão sendo estudados. Alguns pontos relevantes para o planejamento de aula no curso profissionalizante é o acesso à internet aos professores e alunos, né? A realidade de cada aluno, a manutenção da rotina nos estudos, o treinamento para os professores, né? O fortalecimento, né, a relação entre a teoria e a prática, e novas tecnologias referentes às ferramentas digitais. Então, aqui nós estamos vendo algumas, como o Google Classroom, Zoom, no próprio YouTube, o Google Meet e também o Microsoft Teams, né? Então, esses pontos são importantes porque são pontos positivos e negativos, né? Que contribuíram para, ou que estão contribuindo ainda para essa forma de mediação entre professor e aluno, entre escola, aluno e professor. Algumas ferramentas digitais que a gente pode utilizar para interagir com os alunos em sala de aula, na sala virtual, né? Inclusive, essas ferramentas digitais, algumas que nós apresentamos para eles, nós já temos a percepção de que elas são essenciais também na própria aula presencial, né? Então, nos laboratórios, a gente pode simular ou criar atividades onde essa interação entre os próprios alunos, elas proporcionarão um aperfeiçoamento e um desenvolvimento muito maior dos alunos. Então, alguns deles, nós temos o WordWall, que serve para atividade tipo jogos, o Padlet, como um mural virtual, o PhET, né, que especificamente para simular, é um simulador na área de ciências naturais, como, por exemplo, física, química, biologia, o Kahoot, atividade com competição, né, então os alunos adoram isso daqui, o Jamboard, que é um quadro interativo, e o Mentimeter, que são atividades que a gente pode trabalhar com atividades onde nós recebemos, né, tanto nós quanto os próprios alunos recebem feedback em tempo real. Uma sugestão para uma forma adequada do planejamento de aula para o ensino profissionalizante é o público-alvo, ele é o mais importante, porque no nosso,
para o ensino profissionalizante especificamente, na aula, né, no ambiente que nós fizemos o estágio, então estão alunos de 18 a 35 anos, então praticamente são adultos, né, em busca do curso profissionalizante em manutenção de equipamentos móveis. A, então a gente precisa realmente ter esse entendimento, conhecer mais os alunos, saber quais são as expectativas deles. Sabemos que muitos deles, é, nessa turma que eu lecionei, né, então mais de 50% são alunos, moram na área rural, então imagina a dificuldade que eles tiveram com relação e ainda estão tendo em função dessa pandemia, né? Então a situação realmente é muito difícil para esse público especificamente, né? A temática e conteúdo a ser abordado também é muito importante, porque a gente precisa saber realmente o que vai tratar, né? Como construir isso e de que forma proporcionar aos alunos para que esse conteúdo ele tenha a maior assimilação possível, né? Então, os objetivos pedagógicos a serem alcançados, exatamente a gente precisa entender e através de algumas avaliações que a gente pode fazer, como avaliação de feedback ou durante a própria aula, utilizando essas ferramentas digitais para que a gente possa obter esses resultados mais transparentes, né? Então, a duração da exploração do conteúdo é um ponto extremamente importante, porque em algumas matérias, possivelmente pela própria dificuldade, né, ela está sendo simplesmente transmitida através de uma videoconferência, por exemplo, no Google Classroom, através do Google Meet, né? Alguns alunos têm bastante dificuldade porque eles podem estar sabendo do assunto, mas não compartilham, ficam bastante tímidos com relação a essa participação, e outros não participam. Então, a gente precisa realmente saber estruturar bem a aula que vai ser aplicada, até para a questão do entendimento do aluno do outro, que estão do outro lado, né? A metodologia a ser aplicada também é importante para a gente saber exatamente se a aula que a gente está planejando, se ela vai ser uma aula teórica, se a gente vai proporcionar alguma informação, vai ser uma aula prática, ou se a gente vai simplesmente utilizar uma aula onde a gente vai obter, aplicar atividades de reforço, né, ou de compreensão do conteúdo abordado. Os recursos didáticos são, praticamente, a gente vai utilizar ferramentas digitais para interagir com eles. Os métodos avaliativos é importante também, porque isso proporciona, a gente precisa aplicar uma atividade que o aluno ele sinta-se à vontade em participar e contribuir para o conteúdo abordado em sala de aula, e as referências bibliográficas utilizadas, né? Você sempre mostrar para ele, apresentar para ele de onde extraiu, como utilizou, como é a abordagem, porque cada autor ele se expressa dessa forma, para que a linguagem para cada tipo de aluno ela seja a melhor possível, né? Algumas abordagens que a gente apresentou durante as aulas e foi tratada com assuntos, né? Então, essa relação entre a teoria e a prática ela é extremamente importante. Então, a gente precisa realmente proporcionar nesses momentos para que o aluno ele tenha a percepção de que todo o conteúdo que está sendo dado, existe uma relação sobre o que eles vão perceber, eles vão aprender e também vão utilizar na prática, quando estiverem trabalhando na empresa, né? Ou na indústria, ou com equipamentos de, de mineração ou de lavra, né? Ou de exploração também de produtos na própria fazenda ou de florestas, como extração de madeira para a fabricação de papel e celulose. Então, aqui estão somente algumas abordagens que nós fizemos como relação. Então, como é que a matemática, no caso, tanto matemática quanto desenho, então, a soma, você somar números decimais, você fazer uma relação, apresentar um desenho
onde existe uma cota que ela está faltando. Então, como o aluno ter essa percepção e identificar qual realmente é a medida que está faltando, com relação à medição de peças, né, a utilização de paquímetros ou de instrumentos de medição, onde esses instrumentos eles têm escalas em milímetros e em polegada, então como utilizar, como somar frações, números decimais. Outra abordagem também é fazer a relação sobre o conteúdo dado, como por exemplo figuras planas. Como vocês podem ver, aqui nós temos um parafuso sextavado, né? Com cabeça sextavada. Então, esse parafuso, então, o sextavado é o quê? É uma figura plana chamada hexágono. Então, o que é um hexágono? É uma figura que possui 6 lados iguais, né? São três, possuem triângulos, elas possuem triângulos equiláteros. Então, como ter essa percepção do conteúdo teórico com o prático? Então, aonde será abordado? De que forma que a gente utiliza, né? Então, é uma informação, assim, é um momento muito importante quando a gente vai planejar a aula e também na construção e no desenvolvimento da aula que está sendo ministrada durante os 40 ou 50 minutos, que é o tempo especificado para cada aula dessa, né? Como eu falei antes, então, aqui nesse slide a gente está vendo que a própria instituição, ela utiliza o Google Classroom. Então, na instituição a gente consegue, essa plataforma, a gente consegue manter o cadastro da turma, cada professor tem a sua matéria, né? Quando a gente entra, já aparece lá o conteúdo, a matéria, a turma que nós fazemos parte, o código da turma. Então, no Google Classroom, a gente consegue interagir com os alunos através da postagem das atividades, tanto atividades, todas elas atividades assíncronas, né? Assim como também as atividades avaliativas. E a gente também faz o acompanhamento desses feedbacks e também a alimentação das notas, né? Das notas, dos pontos, as abordagens, ou seja, os feedbacks que a gente, depois que os alunos entregam o material, a gente faz a avaliação e faz a devolutiva, né? Então, outro ponto importante também é que os alunos que não têm acesso à internet, eu tenho muita dificuldade com esses acessos, eles têm o dia da semana que eles obrigatoriamente têm que ir na escola e pegar o material impresso, né? Tanto pegar o material impresso que a gente deixa, quanto devolver também na secretaria para que a gente possa pegar e fazer a correção e se a atividade for avaliativa ou não, mas a gente precisa dar esse retorno para o aluno para que ele possa ter o acompanhamento também da avaliação e dos assuntos que a gente está tratando durante o período das aulas, né? Com relação ao planejamento de aula, então vocês podem ver que tem uma figura bem conhecida por nós, então isso é uma sala de aula presencial da escola, né, que eu estagiei. Então, a familiarização do docente com a tecnologia digital, né, principalmente na utilização dos recursos que a plataforma oferece. Então, apesar da escola ter 1 ano e meio, né, então, mas nós temos, assim como eu, que estou estagiando, tem professores novos e que também não estavam familiarizados com a tecnologia, e também os alunos que já alguns que continuam estudando, que já estão fazendo o terceiro período e passaram para o quarto agora, já tem uma certa facilidade, um certo domínio com a tecnologia, né? Mas a turma que entrou esse ano, no primeiro ano, então a gente percebe que tanto os alunos quanto os professores realmente ah, ainda tem uma certa dificuldade com a familiarização dessas tecnologias. Alguns alunos não tinham acesso à internet em suas casas ou no celular, então isso a gente, dessa forma, a gente tem que disponibilizar
atividades impressas na própria escola, na secretaria. Então, também nas aulas virtuais, pouca participação dos alunos durante as aulas digitais, né? Ou seja, interagem muito pouco e a gente precisa realmente estar sempre instigando eles, né, a participar mais da aula. Então, com isso, a gente fica naquela incerteza se realmente eles estão participando, ou estão atentos ao que está sendo falado, ou não, né? E a utilização de alguns recursos para a reflexão, né? Ou seja, refletir o conteúdo prático, físico, ou seja, o que a gente, nem tanto eu, mas alguns professores da área das matérias técnicas, né? Então, estão tendo bastante dificuldade em fazer essa relação, até pela questão dos alunos que estão entrando agora não ter essa visão, né? Esse entendimento ainda do que são algumas coisas técnicas, como, por exemplo, instrumentos de medição, parafusos. Você fala que um parafuso sextavado, rosca soberba, então, se não tem nada que possa mostrar, eles manusearem, então eles não conseguem ter uma percepção ainda do que está sendo abordado, né? E o principal que eu particularmente percebi muito, principalmente nesse primeiro período agora, né, primeiro semestre, a evasão escolar. Então, a turma realmente reduziu em quase 50%. Alguns justificaram que não gostam desse tipo de ensino, preferem retornar quando passar para presencial, e outros porque realmente se desinteressaram da seguinte forma: entenderam que o que, o que está sendo discutido ou proposto durante as aulas não é realmente o que eles estavam imaginando. Então, alguns saíram da escola, né? Como pontos positivos, na utilização da plataforma Google Classroom, então, como vocês podem ver, essa é uma sala virtual, é uma aula da matéria que eu estava ministrando, que é matemática aplicada, né? Então, é utilizado o Google Classroom e nesse momento a gente está usando o Google Meet para poder fazer a aula virtual. Então, é uma plataforma simples e fácil, né? Gratuita, e permite o desenvolvimento de um espaço colaborativo, ou seja, essa relação ela é mútua, né? Então, facilita bastante a mediação do professor no processo de aprendizagem, né? A utilização de atividades síncronas e assíncronas, a gente consegue também proporcionar durante as aulas, trabalhar com essas duas atividades, principalmente nas síncronas, usando as ferramentas digitais, né? Como a gente fala aqui a utilização de ferramentas digitais como reforço do aprendizado, o compartilhamento de materiais técnicos e didáticos para o reforço do aprendizado. Então, a gente pode utilizar o Google Classroom exatamente nos slides, há 2 slides atrás, como eu mostrei. A gente compartilha essas informações, né? Tanto material didático como atividades, e eles utilizam a plataforma para poder buscar essas informações, a menos os que realmente tem que buscar impresso, né? Na secretaria. E a percepção também da dedicação dos professores, né? Em manter a qualidade do ensino, mesmo com as dificuldades que nós sabemos que estamos vivendo, mas o interesse, né, e a dedicação dos professores da instituição sempre foram, a percepção que eu tive é que são sempre positivas, e assim, buscam fazer o que for impossível para que esses alunos eles consigam ter o conteúdo, né, adequado para não perder muito tempo, nem conhecimento também quando retornar à prática das aulas presenciais, né? Bom, então, nesse momento a gente fez aqui um resumo do que nós vimos na apresentação, né? Uma educação à distância e ensino remoto, ou seja, nós já temos a percepção de que são ensinos totalmente diferentes, né? Apesar de utilizarem também as mídias, né? As ferramentas digitais que são várias que nós temos no mercado disponíveis,
Então, nós sabemos que o ensino remoto ele precisa dessa interação com o aluno e a gente consegue fazer isso através dos aplicativos e dos programas que nós podemos utilizar, né? O acesso à internet não é realidade para todos, ou seja, muita dificuldade realmente. é, as aulas caem, a gente está fazendo, o aluno não ouve, a gente disponibiliza o vídeo, a imagem não fica boa, fica parando, travando. Então, realmente assim, tá muito complicado até pelas questões de infraestrutura, tanto na escola quanto nas nossas residências, né? Nem aluno, nem professor, no momento, estavam preparados realmente para essa condição. As plataformas de educação online, ferramentas digitais, aplicação do conhecimento teórico na prática e o planejamento de aula, né, especificamente. Então, a nossa contribuição, não menos importante com relação a tudo que foi falado, é o que nós temos que fazer e continuar fazendo para evitar que a propagação do vírus, né, do Covid-19. Então, algumas contribuições aqui com relação ao slide. Nós obtemos essas informações do site do Ministério da Saúde. Então, lave frequentemente as mãos, utilize água e sabão ou uma solução à base de álcool, mantenha uma distância segura de qualquer pessoa que estiver a espirrar ou tossir, use máscara sempre que o distanciamento físico não for possível, não toque nos olhos, no nariz ou na boca, cubra o nariz e a boca com o cotovelo fletido, né, ou um lenço quando tossir ou respirar. Se sentir doente, fique em casa, né? E se tiver febre, tosse e dificuldade respiratória, procure assistência médica. Para fechar a nossa videoaula de hoje, então, aqui nós estão a relação das referências que nós utilizamos para contribuir com a videoaula proposta, né, apresentada. Então, a Associação Brasileira de Educação à Distância, o Google Classroom, ambiente online para alunos e professores, né, então de Emerson Alecrim, e a Helenice Araújo, o uso das ferramentas de aplicativo Google Sala de Aula, que é o Google Classroom, né, no ensino da matemática. E aqui estão alguns sites onde foram consultadas algumas imagens que nós colocamos no vídeo, né? Então, pessoal, eu agradeço imensamente a atenção de vocês, né, durante a apresentação da videoaula. Eu espero ter contribuído para esse contexto e, de certa forma, a gente espera que brevemente nós estejamos juntos já no retorno no segundo período, né, com todo o nosso cuidado e sabemos da importância da nossa atitude e do nosso comportamento enquanto docente, proporcionar aos nossos alunos a segurança adequada. Então, agradeço imensamente a participação de todos, né, e que nós possamos realmente garantir a segurança dos nossos alunos e também dos nossos professores. Mais uma vez, muito obrigado. Farei o encerramento da gravação e posteriormente será divulgada no YouTube. Muito obrigado. Fique com Deus.